A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula do último trimestre de 2020, quarto trimestre, a lição de jovens, para a lição número 3. Nós estamos estudando o quarto trimestre, revista de jovens da CPAD, os bons e maus exemplos, aprendendo com homens e mulheres da Bíblia. Estudamos na semana passada sobre a juíza Débora, a primeira lição foi sobre Moisés, hoje será sobre os filhos de Eli. Lição número 3, quando a chamada de Deus não faz diferença. Texto do dia. Essa aula é equivalente ao dia 18 de outubro de 2020, texto do dia. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envilecidos. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Síntese. Manter a vocação dada por Deus é um desafio diário, que não pode ser considerado como de pouca importância. Os objetivos dessa lição número 3, é refletir a respeito da chamada sacerdotal, que foi esquecida pelos filhos de Eli, mostrar o desprezo que os filhos de Eli tinham pelas coisas de Deus e, terceiro objetivo, conhecer a respeito das consequências de se desprezar a Deus. Deus é amor, mas não brinque com Deus. Texto bíblico, 1 Samuel, capítulo 2, do versículo 27 ao 30, que diz assim: E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: Assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? 28. Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envilecidos. Na introdução, nós lemos que a forma como olhamos para as oportunidades que Deus nos dá fala muito a nosso respeito. Enquanto há pessoas que têm um encontro pessoal com Deus quando adultas, há outras que são privilegiadas por nascerem dentro de um lar onde Deus é adorado e a sua palavra é ensinada. Mas tal oportunidade não se traduz necessariamente no reconhecimento da bondade de Deus para com essas pessoas. Há casos de pessoas, como por exemplo que nós vamos estudar, Ofni e Finéias, que desprezaram a Deus, mesmo tendo recebido uma oportunidade diferenciada.
nasceram filhos de um sacerdote, já estavam encaminhados para o trabalho sacerdotal, mas eles não aproveitaram esta oportunidade diferenciada, e é isso que nós vamos meditar agora nessa lição. A chamada sacerdotal esquecida. Subtópico 1, a família de Eli. Os livros de Samuel estão inseridos no período dos juízes, época em que ainda não havia rei em Israel. Nós já falamos isso na lição número 2, quando tratamos sobre Débora. É um período em que a Bíblia registra uma sequência de afastamentos do povo da presença de Deus. Lá, quando estudamos sobre Moisés, nós vimos quando Moisés subiu ao Monte Sinai, ficou lá 40 dias e 40 noites. Quando ele desceu, o que o povo tinha feito? Um bezerro de ouro. Então é desse tipo de rebeldia que trata basicamente o livro de Juízes. Tá? Então, e das permissões que o Senhor concedia aos inimigos do seu povo para oprimi-los. Deus permitia os povos ali de Canaã, ao redor de Canaã, oprimirem o povo de Israel como castigo quando eles desobedeciam os mandamentos de Deus. É nesse contexto que Ofni e Finéias surgem no relato sagrado. Vindos de uma família sacerdotal, os moços cresceram e foram educados dentro do ambiente onde era realizado o culto ao Senhor. Então, Ofni e Finéias, eles cresceram dentro da igreja, pode-se assim dizer. Eles foram ensinados a respeito dos protocolos do culto, eles sabiam como usar as vestimentas sacerdotais, a ordem dos cerimoniais, como oferecer sacrifícios, as datas festivas e como aplicariam a lei de Deus. Mas esse conhecimento não fez daqueles moços pessoas tementes ao Senhor. Então veja que tragédia. Esses rapazes, Ofni e Finéias, sabedores de todo o processo de culto, não temiam ao Senhor. O outro parágrafo diz: como veremos, tal conhecimento se perde na história, quando é colocado à disposição de quem não dá valor ao que Deus tem como valioso. Mais do que todo esse conhecimento, o Senhor esperava deles um relacionamento. Tá? Eles tinham o sangue da descendência sacerdotal, eles tinham as roupas para as cerimônias, eles conheciam os rituais de sacrifícios, mas não tinham proximidade com Deus, eles não tinham um relacionamento pessoal com Deus. Proximidade nem sempre produz intimidade. Talvez eles estavam próximos do altar, próximos de Deus, mas eles não tinham intimidade com Deus, eles não tinham intimidade com o sagrado, no sentido de respeitar, de temer. Não basta, agora ele vem com uma aplicação pessoal, não basta nascer em uma família que teme e serve a Deus. É preciso que cada geração tenha sua própria experiência de fé com o Todo-Poderoso, que tenha a oportunidade de conhecer e viver o Evangelho de Cristo, ter seus pecados perdoados e suas vidas mudadas. Então aqui ele está querendo dizer que nem todo filho de peixe, peixinho é. Nasceu em berço evangélico,
mas precisa se converter, precisa ler a Bíblia, precisa conhecer o Evangelho, precisa saber que é pecador, que precisa de perdão e precisa ter a sua vida mudada. Foi isso que Ofni e Finéias não compreenderam. Subtópico 2, sacerdotes do Senhor em Siló. Ofni e Finéias são mencionados como sacerdotes do Senhor em Siló. Isso está em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3. Se você puder abrir a sua Bíblia, 1 Samuel, lá onde tem a famosa história de Ana, que vai gerar seu filho Samuel, juiz, né? Olha lá, ó. 1 Samuel capítulo 1, versículo 3. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Então veja que eles já estavam exercendo também o sacerdócio. Essa localidade, Siló, era o centro de adoração naqueles dias. E os israelitas se dirigiam para aquela localidade a fim de celebrar ao Senhor. Então aquela localidade tinha o tabernáculo, ainda não havia o templo só vai ser construído no reinado de Salomão, filho de Davi. Então aqui essa localidade era o local de culto ao Senhor. Tá? Há estudiosos que creem que Siló pode ser considerada a primeira capital de Israel, dada a sua importância para as tribos que haviam saído do deserto. Quando entraram na terra prometida, os hebreus se juntaram em Siló e ali montaram a tenda da congregação. Isso nós podemos ver em Josué, capítulo 18. Josué, se você virar a Bíblia, tem Ruth, antes de Ruth tem Juízes, e antes de Juízes, então, nós temos o livro de Josué. Josué, capítulo 18, e o versículo número 1. Josué 18, estou lendo na melhor Bíblia de estudo do Brasil, a Bíblia de estudo pentecostal da CPAD, nossa querida Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Josué 18:1 diz: e toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra foi sujeita diante deles. Então ali em Siló, a cidade, talvez a primeira capital religiosa, né, de Israel. E aí eles montaram ali a tenda da congregação. Em Siló, Ana orou ao Senhor pedindo um filho. Nós já fizemos a citação de Ana. E o Eterno a ouviu. Está todo ali no capítulo 1 de 1 Samuel. Também em Siló, os filhos de Eli davam mau testemunho de seu sacerdócio, roubando carne do sacrifício e se deitando com mulheres. Olha que coisa terrível. 1 Samuel, capítulo 2, e o versículo 16, que diz assim o texto sagrado. 1 Samuel 2,16, dizendo assim: e dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora a hás de dar, e senão por força a tomarei. Veja,
Era, pois, muito grande o pecado desses jovens, né? No versículo, a partir do versículo 12, né? Eles falam aí que eles comiam, viam o moço do sacerdote, né? E por aí ele vai dizendo o que acontecia, o que aqueles filhos estavam fazendo, né? De terrível, tá? Então, nós já lemos aí 1 Samuel 2,16. Por fim, foi em Siló que a arca do Senhor foi capturada pelos filisteus, uma vergonha para a nação de Israel. O Senhor mesmo confirma que estava naquele lugar. Foi em Siló que Deus diz a Jeremias que, Jeremias 7,12, fiz habitar o meu nome. Então Deus estava presente ali em Siló, na tenda da congregação. E foi lá que ele despertou Samuel para o chamado profético com que seria usado por décadas. Tá? Então nós vemos aí a importância dessa cidade chamada Siló, onde as tribos de Israel se reuniam para adorar a Deus, sob a gestão de Eli e seus filhos Ofni e Finéias. Tá? Então, muitas coisas importantes aconteceram ali em Siló. O número 3, filhos de Belial. A palavra nos diz que aqueles moços eram filhos de Belial, 1 Samuel 2:12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Veja, eles não tinham intimidade com Deus, né? A palavra Belial, traz a ideia de algo ou pessoa inútil. Filho de Belial é uma pessoa inútil, uma pessoa sem valor, uma pessoa que não presta para nada, né? Os filhos de Eli não eram pessoas úteis no ministério sacerdotal. Então eles estavam ali como sacerdotes, mas eles eram inúteis, né, para esse ministério. Seu testemunho público era vergonhoso e não representavam o Deus que os havia escolhido, né? A chamada de Deus para eles através de Eli. Essa expressão filhos de Belial é aplicada aos homens de Gibeá, que abusaram e violentaram a concubina de um levita que se dirigia à casa do Senhor. Esse relato está em Juízes 19:22. A atitude desses homens foi tão condenável que as demais tribos se juntaram contra os benjamitas e quase os destruíram. Então veja que por conta de um incidente, né, abusaram e violentaram, né, quase a família da tribo de Benjamim quase foi toda dizimada. É curioso que Eli, pai dos sacerdotes Ofni e Finéias, tenha considerado que Ana, a futura mãe de Samuel, estava bêbada quando a serva do Senhor, em sua angústia, estava orando sem pronunciar uma palavra. Está lá no capítulo 1, versículos 12 e 13. Eis aqui um contraste. Ele acredita que Ana estava tendo uma atitude imprópria no momento de oração, e Deus diz que os filhos de Eli eram pessoas impróprias ao ministério sacerdotal, quando chama de filhos de Belial. Que sejamos bem cautelosos antes de emitir um juízo sobre uma pessoa. Ele está querendo dizer aqui que Eli enxergava nos outros erros que não existiam, e nos próprios filhos, Ofni e Finéias, Eli não conseguia
enxergar o que eles estavam fazendo, ou fazia vista grossa, né? Então pense, mais do que receber uma chamada de Deus, da parte de Deus, para executar um ministério, é importante estar dentro dos padrões dele para exercer essa chamada. Então é muito importante a pessoa se posicionar nos padrões de Deus. Ponto importante: Deus fez questão de classificar os filhos de Eli como filhos de Belial, pessoas que se tornaram inúteis para a chamada que receberam de Deus. Eles não guardaram a sua vocação. Tá? Tópico número 2. Então, o tópico número 1, a chamada sacerdotal esquecida. Tópico número 2, o desprezo para com as coisas de Deus. Subtópico 1, desrespeito com a oferta do Senhor. Um dos momentos mais sagrados no culto cristão é aquele em que honramos a Deus com nossos dízimos e ofertas, cientes de que nosso ato de fé é importante para a manutenção da casa de Deus. É também uma forma de mostrar que não somos dominados pela ganância. Ofni e Finéias pegavam para si a gordura, entre aspas, né? A parte que era destinada ao Senhor para ser queimada. Quando um hebreu trazia uma oferta de animais, os sacerdotes tomavam a oferta antes de a mesma ser dada ao Senhor. 1 Samuel 2,16 diz: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora a hás de dar. Então veja que eles não respeitavam a oferta do Senhor como era prescrito na lei. Número 2, vida violenta. Tá? Os filhos de Eli são descritos como homens violentos, sem limites e acostumados a não ouvir ninguém. Olha que triste. Se isso fosse pouco, agiam com violência se uma pessoa não quisesse entregar a eles aquilo que era do Senhor. Senão, por força a tomarei. 1 Samuel 2,16. Eles forçavam as pessoas a fazer o que eles queriam. Era, pois, aí ele está citando um versículo, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. 1 Samuel 2,17. Aqueles moços fizeram suas regras pessoais no culto, não para adorar ao Senhor, mas para se beneficiar das ofertas que eram trazidas pelas pessoas. Então eles eram homens, os filhos de Eli eram homens violentos, homens que não tinham limites, homens que não ouviam ninguém, homens que criaram o seu próprio culto, as suas próprias regras, e isso não agradava a Deus. Número 3, o subtópico. Então, eles desrespeitavam a oferta do Senhor, eles eram pessoas violentas e eles tinham uma vida imoral. Apesar da chamada que haviam recebido da parte de Deus, Ofni e Finéias não reconheceram sua própria vocação e se utilizaram dela para proveito próprio. Eles eram conhecidos por desrespeitarem a santidade de Deus no ofício sacerdotal, quando usufruíam de favores sexuais de mulheres que iam à tenda da congregação.
é 1 Samuel 2 e 22. Olha o que diz o texto. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo o Israel, e de como se deitavam com as mulheres, que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Então eles tinham uma vida imoral, tá? Aqui reside um dos maiores problemas para pessoas que estão em posição de influência, sem crer que seus atos deverão ser julgados um dia, aproveitarem-se de sua posição para satisfazerem seus desejos pessoais. Aqueles sacerdotes desrespeitavam o culto e o local sagrado e se aproveitavam sexualmente do ambiente em que estavam. Desrespeitando os próprios casamentos, aqueles moços fizeram do ambiente sagrado um local para satisfazerem seus instintos adúlteros, e Deus os julgaria por esses atos. Então, Ofni e Finéias, pode-se dizer assim, eles estavam como que prestando culto a Baal. Eles não tinham um relacionamento com Deus e eles faziam a mesma coisa que os sacerdotes e sacerdotisas de Baal faziam. Praticavam atos sexuais dentro do templo como adoração a Astarote e a Baal. Não está escrito aqui, mas nós estamos acrescentando por que era tão grave essa vida imoral. E nós temos também, nos nossos tempos, nos nossos dias, infelizmente, pessoas em liderança, homens que se dizem homens de Deus, tá? Que vivem também dentro da imoralidade, né? Dentro da pornografia, dentro da homossexualidade, dentro da promiscuidade. E Deus está de olho em todos esses homens e mulheres, né? E temos aí há pouco tempo, né, um padre que surrupiou, né, pegou o dinheiro dos fiéis. Temos uma pastora que mandou matar o próprio pastor, né, e assim sucessivamente. Então, nós estamos vivendo como nos tempos de Ofni e Finéias também. Isso aqui não é nenhuma novidade, nem na Bíblia e nem nos nossos dias. Número 3, consequências de se desprezar a Deus. Então, eles desprezavam as coisas de Deus. Agora vamos ver o que aconteceu. Primeiro, perderam a vida. Aqueles sacerdotes não respeitaram seu chamado, desprezaram a Deus, e numa batalha dos israelitas contra os filisteus, a arca do Senhor foi tomada e eles foram mortos. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 11, assim está escrito: e foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então houve uma guerra e ali eles foram mortos. Deus havia dito a Eli, o pai desses jovens, que julgaria os seus 2 filhos. Lá no capítulo 2, 34 diz: e isto te será por sinal, Deus falando a Eli, a saber, o que sobrevirá a teus 2 filhos, a Ofni e a Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. E aqui cabe um parênteses. Há muitas pessoas hoje em dia achando que porque estamos no período da graça, que Deus não julga. O nosso Deus, está escrito em Hebreus 13, o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não podemos brincar com esse Deus. Deus, ele é amor, mas diz o texto também que ele é fogo consumidor. Então, cuidado, tá? É possível dizer que parte do comportamento dos filhos de Eli
se deve a ele próprio, por ser um pai tolerante com os pecados dos filhos. Aí ele cita o versículo 13 do capítulo 3, porque já eu lhes fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque, fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Então, Eli, como pai, ele foi omisso, ele não corrigiu os seus filhos. Para piorar a situação, Eli parecia conformado com o julgamento divino. Veja o versículo 18. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E disse Eli, é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Então, ele já estava conformado com o julgamento de Deus. Ele nem se deu ao trabalho de buscar a Deus. Ele não buscou ao Senhor por seus filhos. Ele não intercedeu, ele não clamou a Deus por misericórdia. Não orou, nem chorou por eles naquele momento. O preço de sua tolerância foi a morte de seus filhos e o afastamento de sua família das atividades sacerdotais. Os filhos de Eli morreram perto da arca, o símbolo da presença de Deus entre os hebreus. Presença essa que eles desrespeitaram. Então, eles não respeitaram a chamada de Deus para o sacerdócio, eles não tinham intimidade com Deus e eles não valorizaram a presença de Deus, desrespeitaram a presença de Deus. Por isso, perderam a vida. Subtópico 2, ele diz, eu honro os que me honram. Olha o que diz. Uma das passagens bíblicas mais enfáticas no tocante à forma como somos tratados por Deus encontra-se em 1 Samuel 2:30, que é a leitura do texto bíblico, principal. Aos que me honram, honrarei, porém os que desprezam serão envilecidos. Envilecer significa tornar vão, tornar inútil, tornar desprezível. Ao invés de Ofni e Finéias servirem ao Senhor e serem honrados por ele, preferiram honrar a si mesmos e aos seus próprios desejos. Deus os havia honrado, dando-lhes a oportunidade de nascerem em uma família sacerdotal e ministrarem a todo o povo, mas eles não colocaram Deus em primeiro lugar. Olha a tragédia. Eles não o destacaram em suas vidas, pois honrar é dar destaque, distinguir de forma positiva com a intenção de homenagear. Então, quando se coloca Deus em primeiro lugar, você está honrando a Deus, você está colocando Deus em destaque, que foi o que Ofni e Finéias não fizeram. É uma virtude em que o ser humano reconhece a grandiosidade do Eterno e lhe rende adoração e respeito. Essa virtude faltou naqueles homens, Ofni e Finéias. Para eles, o culto a Deus não tinha valor. E o ministério que deveriam exercer com excelência e temor era encarado como obrigações com as quais poderiam fazer se quisessem. Cabe aqui uma advertência e é uma aplicação. Os que são chamados para o ministério devem cumprir a sua chamada com sobriedade. Olha o que Paulo escreveu a Timóteo, 2 Timóteo 4:5. Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista,
cumpre o teu ministério. Aqui ele está chamando Timóteo à responsabilidade, ao temor a Deus, ao cuidado com que tem que se levar e viver o ministério. Tá? Número 3, Deus chama Samuel. Então vemos aqui a decadência e o término do ministério de Ofni e Finéias. Deus chama Samuel. Deus não deixou de abençoar a nação de Israel por causa dos pecados dos filhos de Eli. Todavia, o pecado sempre tem consequências maléficas e os israelitas perderam temporariamente a guerra contra os filisteus. A arca de Deus foi levada como despojo de guerra. O Eterno também julgou os filisteus e eles tiveram que devolver a arca da aliança. Deus deu aos israelitas um novo sacerdote, que era Samuel, e aí ele cita 1 Samuel 2,26. Ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Então, Samuel achava graça aos olhos de Deus e aos olhos da população de Israel. Notemos a diferença entre o comportamento dos filhos de Eli e do jovem Samuel. Todos foram criados em um ambiente cercado pelas atividades do ministério, mas Ofni e Finéias se esqueceram de que deveriam ouvir e servir ao Senhor. Samuel ouviu a voz de Deus e atendeu-lhe o chamado. É curioso que, mesmo sendo Samuel um menino e sendo criado no ambiente em torno do santuário, não conhecia ao Senhor. Aí ele diz, 1 Samuel 3,7, porém Samuel ainda, foi por um breve tempo, ainda não conhecia ao Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor, até porque Samuel ainda era um jovem, uma criança, Ainda assim Samuel obedeceu à voz de Deus pela orientação de Eli, o pai de Ofni e Finéias. Crianças precisam e podem conhecer a Deus, e assim fazendo, poderão ser muito usados no ministério pessoal e coletivo, desde a tenra idade, como Samuel o foi. Então aqui nós temos a decadência, o final de vida de Ofni e Finéias, o final do ministério de Eli, que logo depois também morre, e começa esse novo sacerdote e juiz chamado Samuel. Então vamos pensar, Deus deixa de realizar sua obra por causa de pessoas que o desonram? É um pensamento para a gente se auto-questionar. E aí ele diz, Deus levanta outras pessoas que o honrem, a fim de que o seu nome seja glorificado e a sua obra seja continuada. Ou seja, a obra de Deus ela não vai parar por causa de homens desonestos, por causa de homens que não temem a Deus, por causa de homens como Ofni e Finéias. Então eu e você precisamos tomar cuidado e aplicar na nossa vida a valorização da chamada de Deus. Devemos ter comunhão e intimidade com Deus para não sermos filhos de Belial, como foram considerados Ofni e Finéias. Que Deus te abençoe e te guarde. Um abraço apertado. Deus abençoe a sua família. Deixa aqui embaixo o seu gostei e até a próxima videoaula número 4, se assim Deus o permitir. Abraço!